Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Zua Ribe Palharim. Por gentileza, abra no Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 1. Assim que você achar, olhe ao teu lado para ver se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Está escrito assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eu vou reler o versículo 3, preste atenção. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Agora eu leio, e eu quero que cada pessoa que está aqui presente repita em seguida. Vamos lá. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Você crê que de fato isto aconteceu? Eu também creio. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que João Pessoa e a Paraíba já deu para o Senhor Jesus. E quem estiver ouvindo pela rádio ou assistindo pela TV, glorifique a Deus conosco. Vamos levantar um grande louvor até o céu. Isso, dê glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe o louvor que este povo está levantando até o teu trono. Não apenas o povo da Paraíba te glorifica, mas pessoas de todo o país estão te exaltando agora. E onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrama sobre ela a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Ah, Senhor, este povo veio aqui para ouvir o Senhor falar. Ninguém está interessado no homem, todo mundo quer ouvir o Senhor. Então vem agora com teu Espírito e tome a boca do pregador, tome o lugar do mensageiro e fale com cada vida aqui presente e envia a tua palavra agora com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Por essa breve leitura que nós fizemos aqui, descobrimos que um homem chamado Lázaro ficou doente. E este Lázaro era muito querido do Senhor Jesus. E ele tinha duas irmãs, Marta e Maria. E estas duas irmãs, que também tinham uma grande amizade com Jesus, mandaram um mensageiro até onde Jesus estava, e ele estava muito longe. Ele estava além do Rio Jordão. E o mensageiro, quando chegou, entregou o recado exatamente como tinha sido mandado. Disse para Jesus: Marta e Maria mandam dizer: eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus nem saiu do lugar. Jesus nem se mexeu. Marta e Maria continuaram lá em Betânia, dentro de casa, cuidando do irmão doente, esperando que a qualquer momento Jesus entrasse por aquela porta, colocasse a mão sobre Lázaro doente
e Lázaro sarasse. Então elas ficaram esperando a chegada do Senhor Jesus. Marta até perguntou para o mensageiro: você deu o recado direitinho? Do jeitinho que a senhora falou, assim eu falei para Jesus. Ah, então está bem. Muito obrigado. E as duas ficaram em casa aguardando. Será que Marta e Maria tinham noção da gravidade daquela doença? Será que passava pela cabeça delas que aquela enfermidade terminaria em morte? Com certeza elas não imaginavam isso. Afinal de contas, quem é que nunca ficou doente na vida? Coisa mais comum que tem. Todo mundo fica doente. E sempre sara. Marta e Maria acharam que aquela enfermidade era só mais uma doença que sararia mais rápido se Jesus fosse ali orar por Lázaro. Se Jesus colocasse a mão sobre o doente. Elas acharam que ele ficaria curado mais depressa. E o que reforça a nossa impressão de que Marta e Maria não tinham noção da gravidade da situação, que nem passava pela cabeça delas que o irmão mais velho iria morrer, é o fato delas terem enviado um mensageiro para Jesus. A leitura que nós fizemos aqui diz que o mensageiro foi lá e disse: eis que está doente aquele que tu amas. Repare, não se diz qual é o nome desse mensageiro. O que mostra que este personagem bíblico anônimo não era nada importante. Se fosse uma pessoa importante, uma pessoa notória, uma pessoa que tivesse acesso ao Senhor Jesus, influência sobre Jesus, fosse um personagem importante, constaria o nome. Mas um mensageiro qualquer foi enviado para falar com Jesus. Por aí você vê que Marta e Maria não achavam grave aquela doença. Porque se elas achassem que o problema era grave, teriam mandado uma pessoa de peso, um amigo de Jesus, teriam feito outro tipo de acesso. O Evangelho não cita o nome desse mensageiro. É como se Marta tivesse olhado assim, visto lá um rapaz e dito: ô rapaz, vem aqui. Olha, Jesus está em tal e tal lugar. Você vai lá e diz para ele exatamente o seguinte: eis que está enfermo aquele que tu amas. E uma outra coisa que nos leva a pensar que Marta e Maria não sabiam do problema na sua profundidade, é que elas também não fizeram nenhum pedido para Jesus. Repare que isso é um comunicado. O mensageiro foi lá e disse: eis que está enfermo aquele que tu amas. Só um recado. Não foi um pedido. Se fosse realmente para pedir, o mensageiro teria dito: olha, vim correndo, porque a situação é muito grave, é urgente. Marta e Maria me mandaram aqui, pedindo para o Senhor ir comigo já, para ir até a casa deles em Betânia e curar o Lázaro. Mas elas não fizeram nenhum pedido. Simplesmente comunicaram, como se Jesus precisasse, amados. Jesus não precisa ser comunicado, ele sabe de tudo. Quantos acreditam nisso? Não é? Então, esse tipo de relacionamento com o Senhor Jesus tem uma explicação, daqui a pouco você vai entender. Mas comunicar ao Senhor o que está acontecendo é desnecessário, porque mesmo que não se diga nada, Jesus está sabendo de todas as coisas. Tanto é que ninguém vai avisá-lo 2 dias depois que Lázaro morreu, e Jesus vai saber que Lázaro está morto, que acabou de falecer. E outra coisa que nos mostra que realmente Marta e Maria não tinham noção do problema, da gravidade do problema,
que não passava pela mente delas que Lázaro iria morrer daquela enfermidade, é que elas não foram pessoalmente buscar o Senhor Jesus. Quando a coisa é importante, você entra em ação. Você não manda ninguém fazer, não. Quando você quer a garantia de um resultado, você vai pessoalmente ou você faz pessoalmente. Eram duas irmãs. Nós sabemos que Marta gostava muito de cuidar da casa e que Maria gostava muito de ouvir Jesus falar. Por que já que eram duas irmãs, uma não ficou em casa cuidando do doente e a outra foi pessoalmente buscar o Senhor Jesus? Não é? Se não queriam deixar o doente sozinho em casa, ficasse uma irmã e a outra fosse lá buscar o Senhor pessoalmente e suplicar: Senhora, a coisa é muito grave. Meu irmão Lázaro está morrendo. Venha logo colocar a tua mão sobre ele para que ele viva. Elas não fizeram isso. O que mostra claramente que elas estavam assim distraídas com o problema, que a coisa não parecia tão grave. Então deixa eu te explicar por que Marta e Maria agiram desse jeito. Sempre que Jesus ia para Jerusalém, era forçoso passar por Betânia. E quando Jesus chegava em Betânia, que era um povoado pequeno, uma aldeia, Jesus se hospedava na casa de Lázaro, Marta e Maria. E Jesus fez uma amizade muito grande com estas três pessoas, com esta pequena família. Jesus realmente se tornou amigo. Constantemente Jesus estava ali. Toda oportunidade que o Senhor tinha que ir para Jerusalém, ele se hospedava na casa de Lázaro, pernoitava ali e no dia seguinte ia para a cidade santa. Às vezes o Senhor Jesus, saindo da cidade santa, parava em Betânia e pousava na casa de Lázaro, Marta e Maria. A constante permanência do Senhor Jesus naquela casa acabou criando, além daquela amizade, além da intimidade, acabou criando uma acomodação. Ou seja, a presença constante de Jesus na casa de Lázaro fez com que ele deixasse de ser uma visita muito aguardada, muito importante, para ser uma pessoa da casa, uma pessoa da família, uma pessoa do relacionamento. Isso acontece com todo mundo, não foi só com Lázaro, Marta e Maria, não. Eles estavam tão acostumados com Jesus que a gente chega a ler no Evangelho que num dia que Jesus estava lá, na casa deles, Marta estava cuidando da casa, distraída com muitos afazeres. Por quê? Porque Jesus já tinha se tornado uma pessoa habitual. Era comum ver Jesus ali. Isso acontece sempre que a convivência se torna muito grande, em qualquer relacionamento. Por exemplo, o rapaz vê uma moça, a moça vê o rapaz, começa a troca de olhares. Aí o rapaz toda hora cria a situação, e a moça também, para ver essa troca de olhares, para um mostrar para o outro que há um interesse. Aí o coração do rapaz só pensa nisso: eu preciso conquistar essa menina. E a moça também: eu preciso conquistar esse rapaz. Quando finalmente eles podem conversar e ficar juntos, aquele é o momento mais especial dos dois. E quando eles estão afastados, cada um conta os minutinhos para encontrar com o outro, com a outra. É verdade ou não é? O rapaz vai dormir, está pensando na moça. Acorda, está pensando na moça. A moça, a mesma coisa. Então, quando eles têm aquela oportunidade de se encontrarem no final de semana, já que durante a semana não foi possível, eles querem ficar juntos. Ficam só de mãos dadas. Ele dá toda a atenção para ela dá toda a atenção para ele. Não é assim que funciona? Não querem se desgrudar um só minuto. Mas continua namorando.
fiquem noivos. E aí, se casem para ver o que acontece. Não é? Depois de uns 5 anos de casados, esse mesmo casal, que não podia ficar um minutinho sem se ver, um já está até enjoado da cara do outro. O marido chega do trabalho, abre a porta e grita: mulher, cheguei! E a mulher está lá no fogão mexendo, né? As panelas. Ela diz: tudo bem, benzinho, como é que foi? E nem tira o olho do fogão. Todo relacionamento, amizade, amor, por causa da convivência, acaba criando essa acomodação. E isso tinha acontecido com a presença de Jesus dentro da casa de Lázaro, Marta e Maria. A presença de Jesus ali foi banalizada, se tornou uma pessoa comum, se tornou um amigo, um hóspede da casa, uma pessoa que estava sempre ali. E não foi só Marta e Maria que fizeram isso com Jesus, isso é comportamento humano. Jesus tinha 12 discípulos, ficou com eles 3 anos e meio. Ao final dos 3 anos e meio, na penúltima noite do Senhor Jesus com os apóstolos, Filipe vira para Jesus e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Você quer ver a resposta do Senhor Jesus? Está aqui no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Por que Filipe não está conseguindo enxergar Deus em Jesus Cristo? A resposta está no próprio versículo. Filipe, estou há tanto tempo convosco. Olha só, 3 anos e meio, convivendo com Jesus, dia e noite, acampando no mesmo lugar ou pousando no mesmo lugar, frequentando os mesmos lugares, tendo a presença de Jesus o tempo todo ali. Jesus deixou de ser Deus. Eles não estavam mais olhando Jesus como Deus. Por isso que Filipe pede: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus diz: o quê? Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes visto? Quem me vê a mim, vê o Pai. O que aconteceu com Marta e Maria foi exatamente isso, amados. Jesus estava tanto tempo dentro daquela casa que elas passaram a tratar Jesus como uma pessoa muito boa, uma pessoa muito legal, mas uma pessoa que estava ali à mão. E por causa disso surgiu a acomodação. Por isso que elas enviaram um mensageiro para chamar Jesus, não foram nem pessoalmente. Por isso que elas nem fizeram um pedido direito, simplesmente fizeram um comunicado. E notem um outro aspecto, amados. Leia o capítulo 11 inteiro do Evangelho de João e você vai ver que em nenhuma outra oportunidade, entre o aviso dado a Jesus e a morte de Lázaro daí 2 dias, em nenhum momento elas voltaram a insistir no socorro do Senhor Jesus. Nem mandando de novo o mensageiro e nem indo pessoalmente. Por quê? Porque elas estavam em casa, acomodadas, esperando o Senhor Jesus. Quando eu venho em João Pessoa, na Paraíba, um monte de gente comparece, não é? Colocam até telão do lado de fora para os de fora poderem ouvir a mensagem. Em Recife é a mesma coisa. Agora, se eu começar a pregar aqui em João Pessoa toda a noite, no culto das 8 horas da manhã, das 3 da tarde e das 7 horas da noite, vai chegar um momento que você não vai dar nem bola para o pastor João Ribe Palharim. Hoje eu termino de pregar, eu não consigo ir embora para o hotel. Não é? Todo mundo quer tirar fotografia juntos. Pastor, escreve um versículo aqui no meu evangelho. Mas se eu começar a vir aqui todo dia, não por culpa de vocês, também eu serei banalizado.
também vou me tornar um paraibano. Vocês entenderam? O pastor João Ribeiro, eu não preciso ver ele hoje. Domingo se der, eu irei à igreja. Ele está na Paraíba, mas ele sempre vem. Esse daí é arroz de festa. Esse daí é arroz com feijão. Está sempre aí, gente. É verdade ou não é? Em São Paulo era assim, eu estava lá todo dia. Aí, o povo estava, lógico, as nossas igrejas lá são lotadas, mas como eu estava lá todo dia, tudo bem. Agora, como eu ando viajando o país inteiro, o povo de São Paulo fica chorando. Ai, pastor, que saudade de você. Quando eu estava lá, irmã, vem cá, quero falar com você. Pastor, agora estou ocupada, depois, tá? Mas isso é comportamento humano. Essa é a razão por que Marta e Maria se acomodaram. E é esse o nosso problema. Sabia disso? Eu tenho Jesus Cristo dentro de mim. Você tem Jesus Cristo dentro de você. É verdade, não é? Quem acredita nisso? É palavra cumprida. Jesus disse assim: quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele ou para ela e faremos nessa pessoa morada. Então, a gente tem a certeza da presença do Senhor Jesus. Mas lembra quando a gente era novo convertido, que alegria que era? Mas à medida que o tempo vai passando, a gente fica tão acostumado com esse hóspede ilustre dentro de casa, que passamos a fazer igual Marta e Maria fizeram. Primeiro, não buscamos mais Jesus pessoalmente. Faltamos às reuniões. Quando alguém vem nos convidar, dependendo do ânimo, alguém diz: faz um favor, hoje eu não vou na igreja não, mas leva o meu pedido de oração, entrega para o pastor. Manda um mensageiro buscar Jesus. Olha só. Ou então, você chega na sua vizinha e diz: vamos hoje lá na Paz e Vida de João Pessoa, o pastor João Ribeiro Palharim vai estar lá. Aí ela diz assim: passa aqui umas 5:30 da tarde que nós vamos. Aí você passa na casa da tua convidada, do teu convidado, 5:30, e ele vem com um papelzinho e diz para você: não vai dar para ir não, que chegou a visita. Ou então, me deu uma dor de cabeça, não vai dar para ir não, mas faz um favor, leve esse pedido de oração lá. O que é isso, amados? Acomodação. Usar um mensageiro para buscar o Senhor Jesus. E o que mais nós fazemos? Passamos a comunicar o Senhor. Aliás, comunicar não, nós só lembramos ao Senhor o que está acontecendo. A gente não pede mais. Nós pensamos assim: para que pedir? Jesus sabe tudo o que está acontecendo conosco. Jesus sabe tudo da minha vida. O máximo que eu vou fazer é um lembrete pequenininho para Jesus, só para ele não me esquecer, porque eu sei que ele sabe de tudo. Aí nós começamos a repetir o erro de Marta e Maria. Mandamos comunicar, não pedimos mais. E por que não pedimos mais? Porque pensamos: ele sabe de tudo. E estamos caminhando para o mesmo erro, não tendo noção da gravidade da situação. Vai terminar em tragédia, vai terminar em morte, vai terminar em desgraça. E a gente não percebe isso. A gente continua só fazendo um lembretezinho para Jesus. Senhor, não queria incomodar não, mas eu só queria lembrar que a água está batendo no joelho. Aí Jesus é comunicado disso, e a pessoa nem se explicou direito. A água está no joelho? O que isso quer dizer? A pessoa está com uma doença, água no joelho? Ou a água está batendo no joelho? Nem pede mais direito, não é? Aí passa um tempinho, manda outro lembrete: Jesus, não queria incomodar não, só queria lembrar que a água agora está batendo na cintura, está quase chegando no umbigo.
Jesus, a água já está na barriga. Não pediu direito. Está com barriga d'água ou está com água na barriga? Não é? O que está acontecendo? Faz um comunicado e muito mal feito. Passa mais um tempinho, nada acontece, não é? Porque esse tipo de coisa não funciona. Aí, lembra para Jesus: Senhor, olha só, já está batendo no peito a água, tá? Só está lembrando, viu? Jesus, a água já está aqui, nessa altura. Tudo bem? Não acontece nada, só está comunicando, não está pedindo nada. Passa mais um tempinho, a pessoa diz: Jesus, a água já está no queixo. Legal, Jesus? A água já está batendo aqui, confio no Senhor. E não diz mais nada. Passa mais um tempinho, Jesus não fez nada. Aí a pessoa diz: Senhor, eu já estou tendo que levantar o nariz e a boca, porque a água já está aqui, Só estou lembrando. E não pediu. Jesus não faz nada desse jeito, ele não se mexe. Ele sabe de tudo, mas a pessoa só está comunicando. Isso ele já sabe. Ele já sabe que a água já está no queixo. Passa mais uma semana, a pessoa diz: Jesus, estou na pontinha do pé, está difícil respirar, viu, Jesus? E nada. Quando ela finalmente vai pedir socorro, ela já não tem voz para falar, porque a água já cobriu tudo. Jesus! Jesus! Vai morrer afogado, vai terminar em morte. Você está compreendendo isso? Porque a gente acha que Jesus sabe de tudo, tem a obrigação de agir, vai fazer, que é só a gente dar um lembrete a Ele. Paramos de buscar o Senhor pessoalmente, banalizamos a sua presença na nossa vida, não pedimos mais de maneira objetiva e nem insistimos mais, não vamos mais ao pé do Senhor, deixamos a coisa correr, passar. Repetimos o erro de Marta e Maria, vai terminar em tragédia, porque nós estamos acomodados. Meu querido, minha querida, ouve essa palavra. A água está batendo no joelho, ou já está no queixo. Busque pessoalmente o Senhor Jesus. Use todo o fôlego que está no teu pulmão. Use toda a tua voz, solte a tua voz com toda a fé do teu coração. E diga: Senhor, a água realmente está já no limite, mas o Senhor é o Deus da minha salvação. Eu estou estendendo a minha mão. Vem, Senhor, me segura agora e me tira desse lugar horrível. Coloca os meus pés sobre a terra seca, põe os meus pés sobre a rocha. Me tira, Senhor, desta morte certa. Aí Jesus vem e diz: ah, bom, dá a mão aqui. Pediu direito, você está compreendendo? Pastor, mas que bobagem. Não é assim não, pastor. Não. Está lá o cego gritando: Jesus, tenha misericórdia de mim. Traga esse cego aqui. O ceguinho chega na frente de Jesus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus pergunta para o cego: o que você quer que eu te faça? Não precisa nem ser profeta. Qualquer pessoa sabe que o cego quer enxergar. Por que Jesus perguntou para o cego, sabendo o que o cego queria? Porque o cego só estava gritando: tenha misericórdia de mim. E daí? Misericórdia Deus sempre tem, Ele é misericordioso, isso é um atributo de Deus. Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Aí o cego respondeu: Senhor, eu quero ver. Aí Jesus continua: bom, já pediu, não é? Vai precisar pedir direito. Jesus perguntou para o cego: e você acredita que eu tenho poder para fazer isso? E o cego, sem ver Jesus: sim, Senhor, eu creio sim.
Então vê, a tua fé te salvou. E na mesma hora os seus olhos se abriram, ele passou a enxergar. Coisa óbvia. Mas o que o cego fez? Buscou Jesus. Buscou pessoalmente. Não mandou alguém ir lá dizer: vai lá, fala para Jesus que eu sou cego, manda ele vir aqui orar para mim. O cego, mesmo não enxergando, buscou Jesus pessoalmente. Fez o pedido direito. E insistir, ele estava insistindo, porque gritava muito. Então ele preencheu todos os requisitos que uma pessoa nova sempre preenche, mas que a gente, com o passar dos anos, vai se acomodando feito Marta e Maria. E aí alguém diz: eu acho que Jesus está se esquecendo de mim, porque os novos convertidos estão sendo abençoados, a pessoa foi na igreja um dia, já foi curada do câncer, eu já estou com este caroço no seio aqui há 3 anos e nada acontece. E a pessoa se esquece de buscar o Senhor pessoalmente, de pedir de uma maneira direta e objetiva e de insistir no pedido. E desde o Antigo Testamento até agora, amados, não mudou a estratégia do nosso relacionamento com Deus. Isso nunca vai mudar. Eu quero ler com você algumas referências sobre o dever de buscar o Senhor pessoalmente e buscá-lo como Deus, ainda que ele seja amigo, ainda que ele seja hóspede, ainda que ele seja uma pessoa permanente na nossa vida. Não podemos banalizar a sua presença, buscá-lo com temor e reverência, buscá-lo como Deus. Vamos ver, tanto no Novo como no Antigo Testamento, o dever de pedir direito e o dever de insistir, sair do comodismo. Eu quero que você vá comigo aqui no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, nós vamos ler o versículo 11. Acompanhe comigo, por favor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Atenção, igreja, preste atenção. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Foi o que Marta e Maria não fizeram. Nem buscaram pessoalmente, nem buscaram a face do Senhor pessoalmente, e nem continuamente. Continuando a leitura: lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Em outras palavras, lembre-se que Ele é Deus, que Ele já te salvou, que Ele já te abençoou. Lembre de tudo que Ele tem operado na sua vida. Versículo seguinte: vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos, Ele é o Senhor, nosso Deus, e em toda a terra estão os seus juízos. Ele é o Senhor nosso Deus. A gente tem que lembrar isso, que o Senhor é o nosso Deus. Jesus disse: eu não tenho chamado mais vocês de servos, eu tenho chamado de amigos. E aí já tem alguém dando tapinha nas costas de Jesus e até cumprimentando ele de longe. E aí, tudo bem? Não, amado, amada. Não podemos banalizar a presença do Senhor Jesus. Ele é o teu melhor amigo. Ele é a pessoa mais constante e permanente na tua vida, 24 horas por dia. Mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o teu Deus. E é como Deus que você deve buscá-lo. E quanto mais você o busca como Deus, mais você o acha. Quero ler com você o Salmo de número 27, versículo 8, confirmando esta palavra. O salmista escreveu: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. O salmista está chamando o Senhor de Deus e está fazendo vários pedidos, suplicando, insistindo, buscando a face do Senhor.
Meu Deus, quando o Senhor disse, buscai a minha face, o que foi que eu disse ao Senhor? O que meu coração falou? A tua face, Senhor, buscarei. A gente não pode se acomodar, é por isso que o rei Davi era tão abençoado. Veja comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Vamos ler o versículo 6. Está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Não podemos perder esse foco, amados. Não importa quanto tempo a gente esteja convivendo com o Senhor Jesus, nós temos que ter essa referência permanente diante dos nossos olhos. Temos que ter essa palavra escrita no nosso coração. Ele é o Deus da nossa salvação. Já já você vai ver também outras coisas que Ele quer que você peça de uma maneira clara, objetiva. Que você faça diante dEle um clamor. Além de buscar, abrir a boca. Porque se você não pedir nada, se você não falar nada, fica difícil as coisas acontecerem, ainda que Ele saiba o que você precisa. Olha só, está lá a mãe na hora do almoço, terminando aquela refeição. O filho ou a filha chega da escola, chega com muita fome. A criança entra em casa e sente aquele cheiro delicioso da comida sendo preparada. Dá mais fome ainda, abre o apetite. Mãe, já está pronto o almoço? Estou com fome, quero comer. Não é assim que a criança faz? Aí a mãe pode dizer, mais 15 minutos, está quase tudo pronto. Não é? A criança pode se conformar e ficar sentada ali, com a barriga roncando. Mas não é isso que criança faz. Sabe o que uma criança faz? A criança diz, mãe, mas eu estou com tanta fome. E vai lá para perto do fogão e fica vendo ela fritar o bife, fritar o ovo, as batatinhas. Aí a criança quer pôr a mão na batatinha, não é? A mãe fala, agora não, menino. Mas eu estou com tanta fome, ai minha fome. Espera, já mandei esperar. Mas aí o filho e a filha ficam, mãe, mas eu estou com muita fome, eu estou com muita fome. O que a mãe faz? Põe comida ali na hora, o que estiver pronto ela já serve. A mãe não sabe que o filho está com fome. Ela já não estava preparando o almoço. Não tinha uma hora certa para dar a refeição. O que o filho e a filha conseguiu fazer? Antecipar a hora mais deliciosa naquele momento, que era saciar a fome. Você se acostumou a esperar no tempo de Deus. Tudo bem, é para esperar no Senhor, sim. Mas você pode ser que não tenha o tempo que imagina. Então hoje Jesus está dizendo a você, faça-se como um destes pequeninos que acreditam em mim. Não envelheça na tua fé, não vire um adulto na fé. Eu quero você como criança, me pedindo, me suplicando, me buscando, dependendo de mim, mostrando que eu sou o teu provedor, o teu Senhor, o teu Deus. Marta e Maria já estavam velhas na fé. É um risco. Vamos ver isso. Nós estamos aprendendo agora a pedir direito. Vamos comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 5. O jovem Salomão era recém-empossado no trono de Israel. Ele tinha muitos irmãos que queriam tomar o seu trono. Ele tinha várias pessoas conspirando contra o seu reino. Ele não tinha nenhuma experiência administrativa ou política. E ele não sabia como fazer a coisa. Está escrito aqui o seguinte: e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus:
Pede o que quiseres que te dê. Pede, Salomão, o que é que você quer que eu te dê? Deus sabia que Salomão iria pedir sabedoria, sim ou não? Lógico que sabia. A própria palavra de Deus nos garante que antes que a palavra saia dos nossos lábios, o Senhor já sabe tudo aquilo que nós vamos dizer e vamos pedir. Deus já sabia que Salomão iria pedir sabedoria, mas Deus apareceu em sonho para ele e disse: pede o que queres que eu te dê. Mesmo sabendo qual era o pedido, Deus perguntou: pede o que queres que eu te dê. E qual é a primeira coisa que Salomão confessa? Ele diz assim: eu ainda sou um menino pequeno, não é? Olha só o versículo 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno. É isso que vai fazer Salomão receber a bênção. Porque ele é criança na fé. Porque ele sabe que tem que pedir. E vai pedir como criança. Mas vai fazer um belo pedido. Ele pede: Senhor, ao teu servo dá um coração sábio, um coração entendido para governar esse grande povo. Uma fé jovem. Uma fé que agrada o coração de Deus. Um pedido feito com inteligência. Um pedido objetivo. Ele poderia dizer: Senhor, dá o que o Senhor quiser me dar. O que o Senhor me der está bom. E ele podia responder: Senhor, deixa eu pensar um pouquinho. Daqui mais ou menos uma semana eu te busco. Mas Salomão aproveitou aquela mesma hora. O mesmo sonho. Já que ele estava ali com o Senhor e era para pedir, ele pediu. E pediu de uma maneira sábia. E Deus se agradou do que ele pediu. Quero que você veja comigo mais uma referência no Novo Testamento, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 11. Jesus perguntando: e qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ou seja, pedidos objetivos, respostas também objetivas. É impossível que você peça uma coisa com clareza para Deus e Deus te dê, por engano, outra coisa que você não pediu. Jesus, não era isso não que eu queria. O senhor não entendeu? Jesus ensinando a pedir, ó. Jesus até dizendo: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens àqueles que lhe pedirem. Se não pedir, não vai receber. E pedir com clareza. Amado, amada, Deus está te dando esta palavra simples para tirar você do comodismo. Para que você pare de pensar que Deus suprirá, mesmo que você não peça. Deus toma conta de você, sim, dia e noite. Mas se você não pedir, você não recebe. Jesus ensinou a gente a pedir diariamente, ao ensinar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão dai hoje. Pedir o pão. Deus não sabe que todos nós, todo dia, gostamos de comer um pão e precisamos de comer um pão? Deus sabe que nós precisamos. Agora deixe de pedir. Deixe de pedir e você vai deixar de receber. Quando você pensa: Deus sabe que eu tenho que comer o pão todo dia, para que eu vou ficar pedindo todo dia? Deus sabe. Ele sabe, mas se você não pedir, você vai morrer de fome.
Veja comigo aqui o que acontece conosco, amados. Vamos lá na carta de Tiago, no capítulo 4. Nós vamos ler versículo 2. Está escrito o seguinte: cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Tentar conseguir as coisas por inveja, cobiçar o que os outros têm, só porque o vizinho tem um carro novo, ou comprou um carro novo, ou reformou a casa, ou pintou a casa, eu também quero. Eu querer combater alguém no meu local de trabalho, fazer guerra contra a pessoa para tomar o lugar dela, isso Deus não abençoa. Querer esse tipo de coisa, para Deus não funciona. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Se eu peço mal, eu não vou receber. Agora, se tudo que eu estou pedindo para Deus é bom, se eu quero saúde para o meu corpo, apesar dele saber que eu estou doente, se eu for claro com o Senhor, olha, a dor não é aqui, é um pouquinho mais em cima, é bem aqui, está vendo, Jesus? É aqui que está doendo, põe a mão aqui. Ao invés de eu falar, Senhor, estou com uma dor nas costas, olha o tamanho das minhas costas. Eu prefiro dizer, é bem aqui, Jesus, está vendo? Ó, põe o dedo aqui, Senhor. Pedir claramente. Se eu peço mal, eu não recebo. Se eu pedir alguma coisa que não é boa, que não é útil, eu não vou receber. Se eu pedir alguma coisa ruim contra o meu próximo, se eu tentar a derrota de alguém para me dar bem na vida, Deus não vai me abençoar. Se eu fizer tudo por ganância, por cobiça, Deus não vai fazer este caminho prosperar. Você está aprendendo que tem que pedir e pedir direito. E insistir nesse pedido, amados. Se eu pedir e não receber, eu vou insistir. E eu vou insistir até receber. Deus se agrada de pessoas como Jacó, que grudou ali com um anjo. E o anjo dizendo, está amanhecendo o dia, tenho que ir embora. E Jacó ficou dizendo, eu não te largo, eu não te deixo partir. Não, mas eu tenho que ir antes que o dia clareie. Olha lá, a estrela da manhã já apareceu. E Jacó ali grudado, não te largo enquanto não me abençoares. Ou me abençoa, ou vai ficar aqui. Insistir, querido, querida. Insistir, mesmo que isso cause importunação com Deus. Aliás, é assim que a palavra do Senhor ensina. Isaac era casado já há alguns anos com Rebeca. O maior sonho da vida daquele homem, até para continuar os projetos do seu pai, era ter um filho. E a Rebeca, estéril, não engravidava. Vamos comigo até o livro de Gênesis, capítulo 25. Eu quero ler com você o versículo 21. Olha só. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. O que Isaac fez? Orou instantemente ao Senhor por sua mulher. Aí ele dizia, benzinho, orei a Deus para nos abençoar. Vamos para a tenda. Esperava o ciclo feminino naquele mês. Ah, meu amor, veio. Não estou grávida, não. Voltava Isaac lá para o monte e orava ao Senhor. Ô Senhor, eu te pedi para me dar um filho. Mas minha mulher não está grávida. O Senhor promete abençoar agora. Meu Deus, eu quero que a minha mulher, a Rebeca, engravide. E Deus ouvindo a oração do Isaac. Aí o Isaac descia o monte todo confiante. Rebeca, vamos lá para a tenda. Agora eu sei que Deus ouviu. Ficava ali naquela paixão. Passava o mês, a Rebeca chegava e dizia,
Isaac veio de novo. Ah, mas não é possível, eu vou falar com Deus. Oh, meu Deus, eu quero tanto que a minha mulher engravide, que ela tenha um filho. O Senhor fez esse milagre com meu pai, eu mesmo nasci assim, não é? E olha que a minha mãe estava muito velha e meu pai já estava amortecido. Que custa para o Senhor me dar a mesma bênção? Me dá, Senhor, não te custa nada. Eu sou o filho da promessa, me abençoe. Voltava para a tenda, Rebeca, Deus ouviu, tenho certeza, o meu coração aqui testifica, Deus ouviu, vamos para o leito. Faziam aquele amor maravilhoso, esperavam um mês passar, a Rebeca, Isaac, veio outra vez. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, por quanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, até que um dia Deus disse, não aguento mais o Isaac. Isaac, é a última vez que você me pede esse negócio. Vai lá para a tenda. Vai com a tua mulher. Eu já vi que a tua mulher tem um útero infantil e as trompas entupidas. E eu já vi que você tem uma pequena quantidade de espermatozoides. Eu já vi que você nunca vai conseguir ser pai sozinho. E eu já vi que a Rebeca nunca vai conseguir ser mãe sozinha. Mas de tanto você me pedir, e por ser eu o Deus da criação, eu te concedo essa bênção. A tua mulher vai gerar. Vai lá para a tenda. Pediu até receber. Eu estava pregando em Recife, na Paz e Vida. Aí, no momento da oração, estamos todos nós orando. De repente eu abro os olhos assim. Tinha um homem caído no chão com duas muletas ao lado. Prostrado, com o rosto em terra. Terminamos a oração. O que é isso? O que está acontecendo? Quem é esse homem? Olha, ele vem sempre com essas muletas aí. Ele sempre vem. Só que no domingo passado eu falei para ele, olha, você vem na Paz e Vida, porque a próxima vez que você vier, você vai largar estas muletas. E o homem creu, viu? No momento da oração ele caiu ali no chão, mas se levantou e andou em nome de Jesus Cristo. Insistiu em buscar o Senhor. Mesmo de muletas, foi buscar pessoalmente o Senhor. E foi até um escândalo lá em Recife, porque o homem, quando ficou de pé, ele pegou as muletas, as duas assim, ergueu e jogou longe aquelas muletas de alumínio. Até assustou quem estava do lado de lá. E ele glorificava o nome do Senhor. Você está precisando tirar a pedra do comodismo. O homem podia dizer, é tão difícil eu ir para a igreja de muletas. É tão ruim. Demoro tanto. Volta aqui domingo que vem. E a próxima vez que o senhor vier, o senhor vai largar esta muleta. Aí ele pensou, é isso. Ir de novo, buscar pessoalmente e largar a muleta. Eu não posso pedir para Deus me curar e continuar usando as muletas. Foi por isso que na hora da oração ele ficou de pé, jogou longe as duas muletas e foi para casa andando e glorificando o nome do Senhor. Pediu direito, Senhor, eu quero ser curado, eu quero largar essas muletas. Quer ver outra coisa? Um dia o apóstolo Pedro foi preso. E Herodes já tinha mandado matar Tiago, irmão de João. A prisão de Pedro era para que depois fosse feito um espetáculo em praça pública, como fizeram com Jesus, e matassem aquele pregador. Deus sabia que Pedro estava preso, sim ou não? Deus sabia. Pedro era um homem de Deus, sim ou não? Sim. Ele estava preso.
Mesmo assim estava dentro da cadeia. Agora veja o que acontecia. Vamos comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 5. Olha só. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Buscai ao Senhor, buscai a sua face continuamente. O que a igreja aqui está fazendo? Fazendo oração contínua por Deus. Alguém poderia dizer, não vamos pedir não, Deus sabe que Pedro está preso, é um homem importante para o Evangelho, é um dos discípulos principais de Jesus, não precisamos pedir não, mas a igreja estava fazendo oração contínua a Deus. E o que foi que aconteceu? Apareceu um anjo dentro da cadeia, as prisões de Pedro se soltaram, a porta se abriu automaticamente. As sentinelas não viram Pedro. Pedro olhou para as sentinelas, mas ele parecia invisível para os soldados romanos. E quando Pedro foi sair do cárcere, aquele portão enorme se abriu sozinho. Pedro até achou que estava sonhando, mas na verdade ele estava vivendo um milagre daqueles que buscam a face do Senhor e insistem o tempo todo. Senhor Deus, solta o Pedro da prisão, envia o teu anjo lá, tira ele do cárcere. Insistir o tempo todo. Sobre insistir, eu quero terminar lendo Lucas, capítulo 18. E Jesus contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amados, todo brasileiro tem o dever de servir o exército. Experimenta não servir. Não é? O dever é uma obrigação. Jesus está contando uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que é nunca desfalecer? Continuar insistindo. Não é isso? E aí ele contou a parábola daquela pobre viúva que tinha uma ação no fórum e o juiz era mau. O juiz não dava bola para ninguém, o juiz não atendia ninguém, o juiz não considerava qualquer pessoa porque ele era a maior autoridade da cidade. Mas aquela viúva, mesmo sendo a pessoa menos importante da cidade, todo dia ela ia até o fórum e dizia para o juiz, faze-me justiça contra o meu adversário. Olha, ela buscando o juiz pessoalmente. Ela não foi nomear um representante. Ela não foi lá passando uma procuração e deixa para lá, estão cuidando para mim. Ela ia pessoalmente buscar o juiz. Faze-me justiça contra o meu adversário. E Jesus contou que aquele juiz não queria fazer e nem julgava a causa dela. Pouco se importava. Mas no dia seguinte estava lá aquela viúva clamando de novo. Chegou uma hora que o juiz até dizia, olha, se aquela viúva aparecer, eu não tenho tempo para atender ela. Dispensa aquela mulher. Mas a mulher mesmo assim, mesmo dispensada, voltava. E mesmo quando parecia que o juiz não estava no fórum, ela ficava esperando o final do expediente para dizer, juiz, faze-me justiça contra o meu adversário. E o juiz nem olhava na cara dela. No dia seguinte, quando o juiz chegava no fórum, bem cedinho, antes de entrar no fórum, estava lá a viúva. Já que o juiz não quer me atender, eu vou esperar aqui mesmo, a chegada dele no trabalho. Juiz, faze-me justiça contra o meu adversário. Chegou uma hora que o juiz não podia nem olhar para a mulher. Ele olhava e já sabia o que ela ia dizer. Faze-me justiça contra o meu adversário. Aí Jesus disse que aquele juiz, não aguentando mais, disse, ainda que eu não respeite ninguém, nem Deus nem os homens, como essa viúva me importuna demais, eu vou atendê-la sim, para que ela não venha mais aqui me importunar. Aí Jesus parou a parábola e disse, escutem o que diz o injusto juiz. Olha o que esse injusto juiz está falando. Olha o que ele está fazendo.
E Deus, perguntou Jesus, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Deus, que não é um juiz iníquo nem injusto, Deus, que não é mau e se importa com as pessoas, Jesus está perguntando, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Olha só, escolhidos que clamam dia e noite. Não adianta eu ser escolhido e acomodado, escolhido que clamam a Ele dia e noite. Deus não fará justiça, ainda que pareça tardio para com eles, ainda que pareça que está demorando. Jesus disse, digo-vos que depressa vos fará justiça. Você não vai perder tempo em ser um escolhido de Deus e buscar continuamente a face do Senhor. Ainda que pareça que está demorando, a resposta, a conclusão final é essa: você vai receber a sua bênção. Você está compreendendo? Essa é a conclusão dessa parábola. E é isso que me dá paz e tranquilidade. Buscar o Senhor pessoalmente, continuamente, dia e noite. Ainda que pareça que Ele é tardio, digo-vos que depressa vos fará justiça. Pode demorar, mas não importa quanto tempo demore. Se você buscar pessoalmente a face do Senhor, se você pedir direito e não desistir do teu propósito, no final das contas, você vai glorificar o nome desse Deus bendito e poderoso. Você vai dizer, eu busquei pessoalmente a face do Senhor, eu lhe fiz o meu pedido e Ele atendeu a minha súplica. Ninguém perde tempo em buscar este Deus poderoso. Pena que Marta e Maria vão aprender isso tarde demais, não é? Quando elas vão aprender isso e Jesus vai ensinar e você também vai aprender, Lázaro já estará morto. E muitos aqui estão até pensando, puxa, por que eu não aprendi isso antes? E eu sempre escuto esse tipo de coisa. Pastor, que arrependimento que eu tenho do tempo que eu não buscava a Deus. Eu não sabia que esse Deus é tão maravilhoso. Eu perdi as melhores oportunidades da minha vida. Tomei as decisões mais erradas que uma pessoa podia tomar. E eu não sabia o que fazer quando as coisas estavam dando erradas. Eu ia para o terreiro, eu ia para o centro, eu ia para a feitiçaria, eu ia para cartomante, eu ia para a benzedeira, eu ia para o feiticeiro. Eu procurava em tudo quanto era lugar, no miticismo, no ocultismo. Eu procurava. Pena que eu estou ouvindo isso tarde demais. Pena que só agora estou aprendendo isso. A minha vida já desmoronou. Os meus sonhos já acabaram. Tudo que eu tinha foi destruído. Tudo está morto. Como eu lamento quando eu olho para o passado. Quando eu penso na minha vida passada, que eu joguei a minha vida na lata do lixo. Quando eu penso em tudo isso e vejo agora como era fácil ter resolvido tudo. Ah, pastor, que dor que dá no meu coração. Talvez você esteja dizendo estas palavras. Talvez você diga, tarde demais. Ah, se eu soubesse disso há 10 anos atrás. Ah, se eu soubesse disso há 5 anos atrás. Ah, se eu soubesse disso há 1 ano atrás. Que pena, que pena. Agora o meu Lázaro já está morto. Agora a minha vida já está destruída. Agora tudo já acabou para mim. Meu amado, você pensa que acabou, mas é isto que Jesus Cristo está querendo te ensinar. Você acha que o teu passado está perdido? Que as suas oportunidades já se foram embora? Eu quero te lembrar que Jesus Cristo é o Senhor de todo o tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas. E até aquilo que está perdido, Ele tem poder para ressuscitar. Tudo o que você tem que fazer é buscar o Senhor teu Deus.
de todo o teu coração. Pedir direito, apesar dele saber o que você precisa, e insistir naquilo que você está pedindo. Pastor, mas eu fiz tantas coisas erradas, eu fui culpada da minha ruína, da minha desgraça. Marta e Maria também foram culpadas do desfecho daquela doença, porque estavam acomodadas, esperando a bênção em casa. Vai lá, mensageiro, vai buscar Jesus para a gente. Elas estavam acomodadas em casa. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, sabe disso? Porque hoje você podia estar acomodado, acomodada na tua casa. Muitos teriam motivos até para estar em casa hoje descansando. Amanhã é dia de batente, muitos levantam muito cedo. No hotel que eu estava em Recife, a moça me reconheceu. Pastor, eu te ouço toda noite. Eu perguntei, que hora que você acorda de manhã? Ela disse, 4h15 da manhã. Eu falei, mesmo assim você fica à noite ouvindo? Fico, pastor. Levanta 4h15 da manhã. Você pode estar vivendo nessa mesma situação. E pode ser até que para você seja um sacrifício buscar o Senhor. Pode ser que seja muito difícil. Mas lembre-se da mulher do fluxo de sangue. Ela estava há 12 anos vazando sangue. Ficou anêmica, fraca. Gastou todo o seu dinheiro buscando cura em tudo quanto era lugar. Fez todos os tratamentos possíveis e imagináveis. Até que ela ficou sem nada. Estava desenganada, fraca, com dificuldade até para caminhar. Era um esqueleto que caminhava. Mas um dia ela pensou assim, eu vou buscar o Senhor Jesus. Eu já estou quase morrendo, não tenho outra escolha. Eu vou buscar Jesus. E mesmo com toda a dificuldade, com todos os obstáculos, distância, obstáculos humanos, uma massa humana entre ela e Jesus Cristo, ela foi se infiltrando na multidão. Gente muito mais forte estava concorrendo com ela, mas aquela mulher tinha uma coisa na cabeça: se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ficar curada. E ela foi andando, entrando na multidão, empurrada por todo mundo. E nos diz a palavra de Deus que ela conseguiu. Ela buscou pessoalmente o Senhor, ainda que tivesse como obstáculo a distância, a multidão, a dificuldade, as barreiras. Ela buscou o Senhor, ainda que não tivesse mais forças, ela buscou o Senhor. Para ter tocado na orla do vestido de Jesus, é porque essa mulher já estava caindo. Ela não tocou no manto de Jesus, no braço do Senhor. Ela não pôs as mãos nas costas dele, nem no peito. Ela tocou na barra do vestido de Jesus. Ela já estava ali quase para ser pisoteada pela multidão. Mas Deus a favoreceu. A orla do vestido de Jesus se aproximou dela e ela tocou. E quando ela tocou, ela disse, eu consegui. Ela disse com ela mesma, eu consegui. Não vou morrer com essa doença. E não vou morrer pisada por esta multidão. Ela se colocou de pé, curada. Você não vai perder o tempo se buscar o Senhor pessoalmente. Se você insistir, ela insistiu. Ela podia dizer, está muito difícil, eu tento passar, mas me empurram. Não, ela continuou insistindo. Ela tinha um pedido claro e objetivo: se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos. Ela sabia exatamente o que queria. Ela sabia exatamente o que ela queria que Deus a ajudasse a conseguir. E pode ter certeza, em todo o tempo que ela tentava alcançar Jesus, ela ia orando, meu Deus, me ajude, me ajude, me ajude a tocar pelo menos na orla do vestido de Jesus, me ajude a chegar perto dele. Ela foi orando, o que ela queria, ela conseguiu, pediu claramente, buscou o Senhor, insistiu. E se você fizer desta maneira,
ainda que você esteja desenganado, desenganada, ainda que você esteja caído, caída no fundo do poço, ainda que você tenha perdido tudo, ainda que você tenha colocado uma pedra em cima, não importa, se você fizer desse jeito, você vai conseguir em nome de Jesus. Você não vai perder a viagem. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é que você quer fazer, meu querido, minha querida, ouvindo esta palavra que você ouviu? Você vai querer fazer como Marta e Maria e mandar um mensageiro falar com Jesus? Você vai querer me entregar um pedido para eu orar para você? Ah, pastor, o senhor não é um mensageiro qualquer. Jesus te ama muito. Jesus me ama muito, é verdade. Não sou um mensageiro qualquer só para pregar a palavra. E só sou um mensageiro importante, e só sou importante para Jesus quando eu o busco pessoalmente por minha causa. Quando eu me apresento diante de Jesus, levando mensagens de pessoas que não podem vir à igreja ou buscar a face do Senhor, parece que dá para ver Jesus dizendo: antes eu vou atender este cego, este aleijado, este manco, este ressecado, este canceroso. Antes eu vou atender essa pessoa desenganada que veio pessoalmente. É óbvio, é óbvio. Eu não me recuso a orar por você, nós vamos orar juntos. Mas se você se acomodar, ficar esperando a bênção em casa, e não buscar o Senhor pessoalmente, e buscá-lo como Deus, com temor e reverência, e se você não pedir direito, e se você não insistir, a tua vida espiritual vai caminhar para o desastre, como aquela doença levou Lázaro para a morte. Hoje você tem que retirar a pedra da comodidade. Você tem que dizer: esta pedra é pesada, é difícil para mim buscar o Senhor, mas eu vou buscar o Senhor. E alguém pode estar pensando: ah, Deus está em toda parte. Vou buscar o Senhor em qualquer lugar. Em qualquer lugar não. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, e ele se separou no meio da multidão, se separou do seu pai adotivo José e da sua mãe Maria, ele ficou 3 dias desaparecido. José e Maria pensaram que Jesus estivesse com algum familiar, parente, ou em outra caravana, voltando de Jerusalém. Foram procurar Jesus com os parentes. Foram procurar Jesus em vários lugares. 3 dias procurando em vão. 3 dias procurando nos lugares errados. Onde que José e Maria foram encontrar Jesus aos 12 anos de idade? O Evangelho diz que ele estava no templo. É no templo que nós temos que buscar o Senhor. O rei Davi pedia: Senhor, eu quero morar na tua casa. Um dia na tua casa vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu quero morar na tua casa. Davi, quando estava na casa do Senhor, não queria ir embora, por isso que a sua vida era abençoada. O lugar de buscar a face do Senhor é o templo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Você não se deu conta disso, sabe por quê? Porque já banalizou a presença do Senhor Jesus. Você está tão acostumado a ir em igreja, que para você a igreja é um lugar ali para cantar, aplaudir, louvar, orar, ouvir a pregação da palavra, e o principal você não está vendo. Abre os teus olhos da fé. Jesus está passando neste lugar. Jesus está aqui presente, Ele é Deus. É aqui que você vai buscar a face do Senhor. Eu não posso buscar o Senhor para você. É você que tem que buscar pessoalmente. Se eu buscar o Senhor para você, há uma grande possibilidade de tudo dar errado na sua vida. Porque eu posso transmitir errado o teu recado. E posso transmitir de uma maneira negligente. Ou posso transmitir de uma maneira incorreta. Sei lá. A pessoa interessada é que tem que buscar.
Você tem algo na sua vida, uma situação, um sonho, alguma coisa que você perdeu, que deu errado, que já estava para você sepultado e enterrado. Você já tinha colocado uma pedra em cima, você não gostou, você lamentou, mas pôs uma pedra em cima porque você se conformou, não tem jeito mesmo. Você pôs aquela pedra em cima, mas até hoje o teu coração sofre com aquilo. Você tem alguma coisa assim na tua vida? Quem tem, levante a mão. Será que você quer ressuscitar esse sonho? Se você quiser realmente reviver esse sonho, então você tem que tirar a pedra da comodidade. Buscar pessoalmente a face do Senhor Jesus como Deus, porque Ele é Deus. Fazer o teu pedido de maneira clara, objetiva, ainda que Ele saiba o que você precisa. E insistir, mesmo sabendo que já foi entregue nas mãos dEle. Insistir, até receber. Se você tem algo na sua vida que você quer reaver, pode acreditar, a pessoa correta para buscar é o Senhor Jesus. Não tem outra pessoa. Ele tem poder e autoridade sobre todo o universo, porque tudo isso foi criado por Ele. Tudo isso é sustentado por Ele. Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas. E se você buscá-lo insistentemente, você vai receber a tua bênção. Quantos aqui querem remover a pedra da comodidade e buscar o Senhor Jesus de todo o coração? Erga a mão direita assim. Continue com a tua mão direita erguida. Você vai fazer uma oração agora. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito. Meu Deus amado. Eu aprendi que não posso, de maneira nenhuma, tornar comum a tua presença. Eu não posso banalizar a tua presença, a tua amizade na minha vida. Eu aprendi que eu tenho que te temer e te buscar pessoalmente, ainda que eu saiba que o Senhor está sempre comigo. E eu aprendi, meu Pai, que apesar do Senhor saber tudo o que eu preciso, eu tenho que pedir, porque qualquer que pede, recebe. E eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, e aprendi também que apesar de entregar os meus problemas nas Tuas mãos, eu tenho que insistir continuamente. É o meu dever, é a minha parte. E a Tua palavra me ensinou que se eu fizer isso e remover a pedra da comodidade, eu vou ver a Tua glória na minha vida. A parábola que Jesus ensinou me deu esta certeza. Ainda que demore, eu não vou perder o meu tempo, porque o Senhor é o meu Deus, o meu Pai, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Por isso, meu Pai, não importa o que aconteça, eu removo agora esta pedra da comodidade e eu vou buscar a Tua face continuamente, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos dar a melhor salva de palmas para o Senhor, o teu Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor Zua Ribi Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite.
Comunidade Cristã Paz e Vida. Lugar de gente feliz.